Oi, eu sou o Lucas Brito e estamos começando mais um Soma Podcast. Mas por que você tá rindo, Rubão? Qual que é a graça? Eu tô rindo porque eu notei uma coisa. Ah. Você está repetindo a camisa. Estou repetindo. Será que é a primeira vez que eu tô repetindo? Não sei, eu já repeti 3 vezes um jumper bege. O que é um jumper, Rubão? Cara, um jumper, na verdade, é uma frescura pra você falar que você tem um moletom um pouco mais fino. Entendi. Mas tem Entendeu? vantagem ele ser mais fino? Cara, Porque o moletom é pra proteger do verdade, frio, né? É só pra proteger do sol, na verdade. Porque o moletom, ele protege do frio. O jumper é tipo só pra proteger do sol. Saca? Uma coisa que eu aprendi fora. Uma frescura. É, com Não é certeza. nada demais. Entendi. Bom, mas se as pessoas eu não reparei que você repetiu roupa, mas se as pessoas se incomodarem que a gente tá repetindo roupa, elas podem patrocinar a gente, porque Cara, não? eu já vou deixar o endereço. Vamos Manda, colocar o endereço? manda, por favor. Colocar o endereço aqui. Sim, do nosso QG, do né? nosso QG dos aqui nossos estúdios. na Casa do Café. Exato. No Parque da Cidade. Muito bem. Vem aqui, pode deixar aqui pra gente. Ó, encomendas de comida, roupa, tudo Mandem a gente tá mimos pro aceitando. Soma. Mandem. A gente, mimos. se você quiser mandar uma camisetinha aqui, a gente vai usar com maior orgulho, maior Ainda alegria. bem que você falou camisetinha. Não é? Podia ter suado camisinha, Não. não ia ficar muito bom. Não, não precisa não. Tamo bem por enquanto, né? Tá de boa. Tá tranquilo? Tudo bem. Quem que soma com a gente hoje? Rubens Costa. Laila Rebeca, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que Bem-vindo ao agradeço. Estou muito feliz em estar aqui hoje e falar de um tema que eu gosto muito, né? Então tem papo para render aí. Que é, por favor, Laila, sobre Comunicação e conservação da natureza. da natureza. Laila, você, me corrija se eu estiver errado, você é jornalista de formação Isso. e você hoje trabalha, então, como é que é? Você meio que presta uma consultoria? O que você faz exatamente? Hoje eu atuo em 2 áreas, né? Em 2 frentes. Hoje eu atuo com comunicação em projetos ambientais, né? De conservação da natureza. E eu faço assessoria de imprensa, que é para uma empresa que é uma... Como que eu posso resumir a empresa? É uma reserva privada de Mata Atlântica. Né? Entendi. Hoje é a maior do país, né? Então é a maior reserva privada de Mata Atlântica do país hoje. Entendi, mas pelo que eu estava vendo, você está em vários projetos, né? Envolvido em Isso, vários. Quer citar alguns aqui já para... Em comunicação para conservação, né? Comunicação e marketing aplicado na conservação. Hoje eu trabalho com o programa Papagaios do Brasil. Inclusive sigam. Por favor. Por gentileza. O programa Papagaios do Brasil. O programa Grandes Mamíferos e a Grande Reserva Mata Atlântica, né? Então, todos eles têm Facebook, Instagram. Então, sigam e conheçam o trabalho espetacular dessa galera, que eu tenho o maior orgulho de comunicar sobre. E todos com essa mesma proposta, essa mesma pegada de preservação e conservação. Isso, exatamente. O programa Papagaios do Brasil, ele trabalha com 6 espécies de papagaios que têm algum grau de ameaça. O que é algum grau de ameaça? Significa que se nada for feito em relação às pressões que essas espécies sofrem, desmatamento, tráfico de animais silvestres, que são os principais, né? Queimadas e outras, o que a gente chama de ameaça, outras ameaças, esses animais, em alguns anos, eles não vão existir mais na natureza, né? Então, isso são espécies ameaçadas de extinção. E são todas espécies aqui do Brasil, nesse São caso? todas espécies do Brasil, todas espécies nativas. E o programa Grandes Mamíferos, ele trabalha com 4 grandes mamíferos selvagens, né? Que é a anta, inclusive... depois me lembra de falar sobre a anta, que é uma questão que envolve comunicação, Claro. Que é bastante interessante. Sobre a anta, o queixada, que é uma espécie de um porco de mato, do porco do mato, que as pessoas confundem muito com o javali. Não é javali, é um porco nativo daqui do Brasil. E a onça pintada na Mata Atlântica e a onça parda na Mata Atlântica, né? Então enquanto o programa Papagaios ele atua em diversos biomas, né? Com projetos diferentes. O programa Grandes Mamíferos ele atua na região da Serra do Mar, na Mata Atlântica, entre o estado de São Paulo e Paraná, né? Ali é praticamente o maior corredor mais bem preservado de Mata Atlântica no país e pode-se dizer um dos últimos refúgios para essas espécies e para nós, seres humanos, né? Que todos os biomas, quem sustenta a nossa vida na Terra são os biomas, né?
A Grande Reserva Mata Atlântica, que é outra iniciativa incrível, que são 2 milhões de hectares, né? Então é uma galera que entendeu o valor do território da Mata Atlântica e falou assim, a gente vai se unir e vai preservar esse local. E hoje o grande objetivo da Grande Reserva é tornar todo esse território em um destino de ecoturismo com tanto potencial quanto o Pantanal e a Amazônia, né? E a outra frente que eu trabalho, né, que é a assessoria de imprensa, é com o Legado das Águas, né, que é essa reserva de Mata Atlântica ali no Vale do Ribeira. Então hoje são esses projetos que eu trabalho. Entendi. Eles fazem todo esse trabalho de preservação, de cuidar dessa fauna e dessa flora toda, e você ajuda divulgando e, enfim, comunicando sobre esses projetos para as pessoas, nas redes sociais. Exato. O que eu trabalho com assessoria de imprensa é basicamente você traduzir todo esse trabalho que eles estão fazendo e levar isso para a imprensa, né? Porque a partir do momento que você consegue estar na imprensa com esse tipo de assunto, você consegue alcançar um público muito maior, um público que inclusive são tomadores de decisão, e isso influencia muito isso influencia muito na opinião pública, né? Então, assim, você sensibiliza as pessoas para que as pessoas façam escolhas melhores, desde escolhas dentro de casa, né? Que o impacto individual importa, o impacto individual é importante, as ações individuais são importantes, assim como você formar a opinião pública, você educar a opinião pública de que sem meio ambiente e entender o ambiente como nós estamos inseridos no ambiente, no meio ambiente, ainda que no ambiente urbano, a gente faz parte disso, né? Uhum. Então, assim, o meio ambiente não é o mato, né? O meio ambiente é tudo. Então, fazer esse trabalho de sensibilização com as pessoas para que elas educar essa opinião pública, né, para que as pessoas façam escolhas melhores desde dentro de suas casas até na pressão por políticas públicas que defendam esses ambientes naturais, e desde escolhas políticas melhores, né? Então, assim, candidatos, enfim, vereadores, desde a instância municipal até federal, candidatos que tenham propostas ambientais que protejam tudo isso que é essencial para nós, né? Então, assim, para vocês terem noção, hoje na Mata Atlântica, 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica, né? Outro dado com a mesma porcentagem, se alguém souber algum dado, se eu não me engano, se eu não estiver enganada nessa porcentagem, hoje 70% do agronegócio brasileiro depende dos regimes climáticos que são regulados pelos biomas brasileiros. Um regime climático seria... que é o regime de chuvas, né? Então, assim, hoje, a boa parte da agricultura, vamos falar assim para eu não errar em dados, boa parte da agricultura brasileira, principalmente da agricultura que é de grande escala, né, de larga escala, ou seja, aquelas que as comerciais, que vai para exportação, elas dependem do regime climático, que é o regime de chuvas, para que elas sejam regadas, né? Então, assim, hoje boa parte do agronegócio brasileiro depende da natureza, assim como a polinização, assim como a chuva. Hoje são as bacias protegidas por esses biomas que fazem com que a água chegue até a nossa casa. Então, assim, quando a gente fala em floresta, a gente tem uma ideia de que isso tudo é muito longe, que não tem nada a ver com a gente, né? Mas, na verdade, é completamente ao contrário, né? Então, assim, a gente não teria chuva, a gente não teria água na torneira. Pô, muitos estados, vamos colocar aí Paraná e São Paulo, não está muito longe disso, de passar uma das piores crises hídricas desde 2014. Sim. Né? E aí, como é que fica esse regime climático com essas... Porque, assim, eu não entendo nada do assunto, obviamente, né? Mas o que eu percebo como leigo
é que hoje é tudo muito instável, né? A gente tava falando aqui antes da gravação começar, tipo, a primavera tá começando e tá mó frio, tá ligado? Tipo assim, chuva praticamente não acontece tanto quanto acontecia antes. Tipo, a gente fica muito tempo sem chuva, e depois uma semana chove demais. Tipo, é tudo muito instável. Como é que você consegue ter esses regimes? Olha, é um tema bastante complexo, e eu vou tentar trazer da forma mais didática possível. Simples. Isso. Todas essas alterações de estações, eventos climáticos como furacões, cheias, secas extremas, queimadas extremas, a gente está assistindo algum dos números que são recordes, inclusive, se eu não estiver enganada, os incêndios no Pantanal ano passado tiveram, assim como a seca, né? Foi uma das piores secas dos últimos 100 anos, se não me engano. A crise hídrica também está batendo aí nessa margem aí de ser uma das piores nos últimos anos, vamos colocar assim. Mas esses últimos anos são muitos anos, a gente não está falando de 10 anos, a gente está falando de muitos anos. Não é só culpa do Bolsonaro, tá ligado? Ele tem uma parcela, mas tem 100 anos aí antes dele que a coisa já tava ruim. É culpa de todos nós. Tá, exato. É no mundo inteiro, eu acho isso, né? Não só no Brasil. Isso, exato. A gente, então, assim, tudo isso faz parte das mudanças climáticas, né? Que o presidente faz o favor de ignorar como se não existisse isso, né? Infelizmente, com ele tem uma turminha de negacionistas que, enfim... mas tá aí, a gente está sofrendo na pele os efeitos das mudanças climáticas. Aí a gente assiste, inclusive, aí por isso que eu falo que a comunicação para a conservação ela é essencial, inclusive nas escolas, porque quando a criatura falta as aulas de ciência, ela tem a capacidade de tuitar, de falar assim, mas se tá frio, você tá fazendo frio extremo no Brasil, como que existe aquecimento global? Aí você fala assim, meu Deus do céu, por onde eu começo? Vamos começar lá da primeira série? Né? Porque, então, assim, é um abismo tão grande. Então, voltando ao tema. Então, assim, aí, acho que isso é um gancho interessante da questão do aquecimento global, né? O aquecimento global, ele é uma consequência das mudanças climáticas. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não está falando só do aquecimento do planeta como um todo. Junto com as mudanças climáticas, você tem eventos climáticos extremos. Eventos climáticos extremos são secas, são alagamentos, são terremotos, são tsunamis e tudo mais. A natureza como um processo dela comum, ela tem esses ciclos. Então, assim, sempre aconteceram erupções de vulcões, sempre aconteceram cheias, sempre aconteceram tsunamis, que é uma forma de autorregulagem da Terra. Acontece que nós, seres humanos, desde da era industrial, nós aceleramos e estamos acelerando esse processo numa forma que a natureza ela não tem mais, ela não está conseguindo mais se autorregular. Então, todos esses eventos, primeiro, eles começam a acontecer numa frequência muito maior e eles começam a acontecer numa agressividade muito maior, né? Então, hoje, se a gente assiste, e de uma forma... Aqui eu tô falando de uma forma bastante simplista, assim, né? Mas hoje, se a gente assiste esses eventos de seca extrema no Pantanal, muito antes da hora, o atraso das cheias no Pantanal, queimadas em florestas atlânticas, que são florestas úmidas, como a Mata Atlântica. A Mata Atlântica e a Amazônia não é para queimar. Não faz parte vamos colocar, da natureza dessas florestas úmidas, incêndios. É normal, por exemplo, é normal no Pantanal e no Cerrado. Tem queimadas espontâneas, né? Exato, onde a queimada ela faz parte do ciclo Imagina, do ciclo da dinâmica da floresta. Faz parte. Agora, de florestas úmidas, incêndios como a gente tá vendo na Mata Atlântica e principalmente na Amazônia, isso não é normal.
Então, isso é Mas resultado... isso é uma provocação, você acha? Isso é provocado, é induzido essa Sim. queima? É uma Sim. intervenção Sim. humana, né? A maioria, e eu não vou trazer porcentagens aqui, porque eu não quero errar em algumas, né? Confundir. Mas a maioria das queimadas na Amazônia, vamos colocar florestas úmidas, né? Florestas úmidas como a Amazônia e a Mata Atlântica são causas humanas, né? Então é por grilagem, para fazer pasto, só que isso de uma forma completamente desregulada, desregulada e sem nenhum tipo de técnica, né? Aí, inclusive, na época das queimadas do Pantanal, rodou um vídeo do IBAMA falando que o IBAMA que estava colocando, e na verdade aquilo é um processo necessário que você tem que fazer, que é uma queimada preventiva. Então você queima aquela área, numa área controlada, apaga aquele incêndio. Usando a técnica certa. Exato. Usando a técnica certa para que o incêndio ele não se alastre para as outras áreas. Então, assim, fiz todo esse contorno, né? Todo esse contexto, para mostrar o quanto que é importante para que as pessoas entendam entendam essas causas, entendam esses contextos, né? Hoje isso é muito difícil para acontecer na imprensa. Eu já trabalhei na imprensa por 4 anos, né? Quase 5 anos. E nos últimos 3 anos que eu fiquei na imprensa, eu fechei um caderno de meio ambiente, né? Escrevi para meio ambiente e cidades. E no jornalismo diário é difícil você conseguir fazer esses links, né? Porque você tem que fechar, o jornal vai fechar, o jornal vai ser impresso. Naquela época, né? Ainda tem uma urgência. Exato. E a mesma coisa de sites, né? Então você tem a maioria dos jornalistas hoje tem uma meta diária de matérias que tem que ir para o ar no mesmo dia. Então, assim, é difícil resgatar isso, né? Principalmente no jornalismo regional, né? Ou seja, que são de cidades menores. Hoje a gente tem jornalistas ambientais excelentes, né? Que fazem um trabalho excepcional de jornalismo ambiental no Brasil. Mas que você vê que, assim, no jornalismo comum, onde as pessoas acessam mais, onde o público geral acessa, é mais difícil você ver, por exemplo, uma matéria de desmatamento, uma matéria de queimada, ou uma matéria que faça um link com todas, não com todas essas causas, mas que traz um contexto maior e que mostre para as pessoas não só a causa, mas o que aquilo vai resultar a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, né? Então, assim, isso vem até da faculdade, né? Na própria faculdade, você vê jornalismo cultural, você vê jornalismo político, você vê jornalismo esportivo, mas não existe jornalismo ambiental, né? E para o momento que a gente está vivendo hoje, veja, as previsões não são boas, né? Há quem não acredite e há quem acredite, né? E eu sou a pessoa que acredita porque eu acho que o planeta está mostrando isso e não tem evidência mais óbvia do que tudo que está acontecendo, né? Mas as previsões não são boas. Então, assim, eu comparo, e eu não acho exagero comparar dessa forma, eu comparo que hoje o jornalismo ambiental, e falar sobre causas ambientais, as causas que eu falo, né, sobre ações, enfim, trazer esse contexto ambiental é tão importante quando na época falava-se em escravidão, sabe? E por que eu estou dizendo isso? Porque as mudanças climáticas, elas já estão tendo problemas tão significativos, como, por exemplo, tem país que falta água. Tem país, inclusive eu indico um documentário que vai falar muito bem disso, que chama Brave Blue World, que tá disponível na Netflix e é apresentado pelo Matt Damon, o ator Matt Damon. Então, assim, é um documentário excelente que mostra que tem países que já estão entrando em guerra por água. Guerra por água. Então, assim, hoje a gente assiste guerra por petróleo, guerra por controle de fronteiras, guerra por acesso a armas, e
quando a gente imaginaria que o planeta Terra, que na verdade o planeta Água, né, que a maior parte da superfície terrestre do planeta é coberto por água, ainda que a maioria seja água salgada, a gente está num país que no Brasil a gente não consegue ver isso, mas tão gravemente assim, mas a gente já está assistindo, já assistiu crises hídricas muito fortes, e que em outros países já existe guerra, né? Então, assim, a gente tem quando eu falei da faculdade, falei da imprensa, porque isso tudo acaba sendo um problema estrutural, né? Então, assim, na faculdade você não vê isso, aí quando você vai para a imprensa você se depara com os desafios do jornalismo diário, né? E quando você tem jornalistas que trazem a informação mais aprofundada, com matérias especiais, investigações e tudo mais, não é o tipo de conteúdo que chega até o público geral, porque a gente também tem um desafio de leitura no país, né? Então, assim, é uma questão muito forte aí, que entra na segunda frente de atuação, que são as redes sociais, onde eu atuo com os outros projetos, né? Que hoje as redes sociais são grandes são aliadas, né? Da conservação, né? Então, hoje você vê muitas iniciativas de conservação da natureza nas redes sociais e que estão fazendo um trabalho excelente, né? Ainda assim, hoje tem pouquíssimos jornalistas mesmo, né, que atuam com a conservação, né, com comunicação e marketing aplicados para conservação, né? Então, um pouco você perguntou a questão de como acontecem os regimes climáticos. Sim, não, ótimo. Eu acho que eu tenho... Não é legal isso? Mano, Cara, a gente fez acho que uma ou duas perguntas pra Laila e ela falou sobre tudo. Eu acho que nessa fala dela já ficou muito claro a importância desse trabalho que ela faz, né? Como é importante você estar aqui com a gente hoje falando sobre isso para mais pessoas, né? A gente vai estar alcançando um público diferente hoje. E só antes de te passar a palavra, Rubão, eu já conheço a Laila há um tempo porque ela é noiva de uma amiga minha, a Clara, inclusive um abraço, Clarinha, sei que você vai estar assistindo esse programa. E recentemente a Laila emplacou uma pauta no Globo Repórter, cara. Né? Então eu acho que isso imagino que tenha sido marcante pra você, né? Foi. E reforçando ainda tudo isso que você falou, dessa importância de você se comunicar num veículo grande, numa mídia grande. Sim. Né? Como é que foi essa pauta, essa experiência, assim, pra você? Isso. Aí entra bastante trabalho de assessoria de imprensa, né? Inclusive, eu fiz um post muito recente falando sobre essa pauta no Globo Repórter. O trabalho do assessor de imprensa é muito de bastidores, né? Então, antes de acontecer a pauta, é um trabalho de bastidor. Depois que a pauta vai para o ar, é um trabalho de bastidor. Talvez seja muito técnico para as pessoas o que é pauta, né? O que é pauta? É um assunto que você vai tratar com um jornalista de determinado veículo, né? É o tema do programa. Exatamente. É isso que a gente chama de pauta, né? E a assessoria de imprensa, né? Especificamente nessa reportagem, é um trabalho... Que dia que foi lá? Só para o pessoal. Foi no dia 17. Foi pro ar no dia 17. De setembro. Isso. Então, se você aí assistiu o Globo Repórter nesse dia, ou se tiver interesse de assistir, pauta de Laila Rebeca. E qual é a pauta? Como podem achar no YouTube? Dá pra achar em algum lugar? Dá. É só você fazer o cadastro no Globoplay, é de graça. Você consegue acessar essa reportagem. Eu recomendo muito, porque esse tema que foi abordado é um dos temas de um programa que falou sobre as belezas escondidas no interior de São Paulo. Legal. Então, assim, foram vários temas dentro desse Globo Repórter, né? Então, eu indico super. E o tema que... Especificamente o tema da reserva, né? Foi o último... no último bloco do programa, né? E como que foi isso, né? Como que é levar uma pauta para um grande veículo sobre conservação? Bom, o Globo Repórter ele já tem faz parte da grade, né, de assuntos que eles abordam, as questões ambientais. Isso é muito importante porque é um veículo com alcance nacional, é um veículo que tem credibilidade, né? Tem credibilidade. Enfim, as pessoas criaram aí um imaginário lunático, né? É lunático, é um discurso lunático,
de Globo Lixo e não sei o quê, isso é absurdo, né? Então, eu acho que vale a reflexão da onde que saiu. Onde que você ouviu isso a primeira vez, que Globo Lixo, não sei o quê, não sei o quê. Claro, todo mundo tem, assim como tem na Record, eu não tô fazendo esse parênteses porque eu faço questão de trazer isso, porque eu vi muito isso nos comentários, né, da publicação. Que você fez no seu Instagram. Não, tanto do próprio Globo Repórter, né? E de alguns outros locais, alguns outros perfis que replicaram. Ah, se não fosse Globo, eu assistiria. Peraí, cara, da onde que você tirou isso? Sabe? Eu, como jornalista, eu também tenho as minhas... ressalvas com o jornalismo na Globo, assim como tem da Record, assim como eles têm com o meu, assim como o trabalho de qualquer pessoa, de advogados, de juízes, de qualquer profissão. Sim. Você tem a ressalva do trabalho do outro, você tem uma avaliação, porque a pessoa vai ter uma certa atuação que não vai com o teu... que não tá dentro dos teus valores, dos teus princípios, do que você acredita, ou até mesmo do que você quer, né? Então vale essa reflexão aí, tirar um pouco, guardar um pouco essa narrativa absurda que foi criada e assistir um jornalismo que sim, é referência nacional, mundial. É referência mundial e as pessoas, e é um padrão de imagem, é um padrão de apuração excepcional. Sim. Né? Não é publi, não estou ganhando para falar da... Poderíamos estar, Globo, Roberto Marinho, como é que é? Paga nós aí, vai. Ali o Camel. Faz essa. Não vai fazer falta pra vocês esse dinheiro. Encaixa a gente ali às 3 da manhã, depois honra! Não, caramba, fala sério. O que você preferia assistir? O Corujão? Vamos tirar o Corujão. Vamos tirar. botar um Soma Podcast no lugar do Corujão. Entendeu? Passa ali o Jornal da Globo, conversa com o Bial, Soma Podcast. Pronto. Aí, pronto. Porra, acho tranquilo. Olha essa Eu grade, acho que gente. dava pra ter isso na grade da Vanguarda. Dava. Isso dava mesmo. Vamos Aí negociar. a gente pode subir uma hashtag junto com... Como é que chama o carinha daqui da Vanguarda? Esqueci o nome dele agora. Eu não sei, porque todo mundo saiu, Putz. Saiu. Não, o dos donos lá. Ah, eu não sei. Tem um carinha lá. Porra. Tinha Terezinha. Terezinha tá ainda? Não sei. Não sei. Terezinha era diretora, alguma coisa assim. Mas enfim. Agora foi. Pode conversar com a gente, quem for. Porra, coloca a gente lá em qualquer hora, tá tranquilo. Vamos conversar. Porra, os caras falando de futebol lá naquela mesa, tá ruim pra caralho. Nossa, é ruim. Tá vendo? De ver. Tá vendo? Como todo mundo tem o seu ponto crítico. E tá tudo bem. Lógico. E tá tudo não bem. vamos idealizar nada aqui. Exato. Não, mas tô falando na Vanguarda. Não tinha um programinha dos caras falando de futebol que é muito ruim. Tá ligado? É ruim. O jornalismo esportivo local podia melhorar muito. Mas enfim, isso é assunto para outro programa. Entende? Então, assim, vamos guardar essa narrativa por um tempo e assista o programa que vale muito a pena. Bom, então, voltando lá na questão do programa, né? Então, quando você consegue levar para um jornalista, para um produtor de um programa desse, uma pauta que tenha impacto social, que tenha impacto ambiental, que tenha uma relevância, né? Isso é muito importante ainda reforçando o alcance que eles têm. E aí o trabalho de bastidor que eu falo do assessor, né? Que é assim, uma pauta incrível, né? Então, assim, tem um puta trabalho por trás, que você fica horas na frente do computador vendo o que dali você tem que, daquele assunto você vai tirar para mostrar, né, que a pauta encaixar no tempo. Para encaixar no tempo, para mostrar que aquilo é interessante, né? E aí depois quando você levou os temas que propôs os temas, né, para a TV, os outros temas que podem ser abordados, aí tem um trabalho, todo um outro trabalho de fazer agenda com os pesquisadores, de ver a logística da gravação toda, aonde vai ser, como vai ser, como pode ser, o horário disso, enfim. Então tem todo um trabalho aí por trás. E passa meio que no anonimato. E tô completamente no anonimato. Mas o que faz valer a pena, cara, é aí, né? Um programa daquele. Claro, né? Que depois do meu trabalho, tem um outro mega trabalho da TV, né? Da produção da TV. Também de desenhar a pauta em cima de todo o roteiro que eles vão fazer, gravar essas imagens, né? Então, assim, tem um outro trabalho que envolve muita gente. Que envolve muita gente, né? Então, assim, é basicamente pegar o diamante bruto, né, com todos os assuntos
e afins, passar isso pra TV, a TV lapida e vira um diamante mesmo, né? E nesse programa, eles trouxeram a história das antas albinas, né, que tem ali na região do Vale do Ribeira, que são as únicas do mundo, né? Então, o albinismo em animais é extremamente raro. Aí entra o valor da conservação, né, o quanto que é importante ter essas matas preservadas lá para abrigar esse bicho que é muito raro. Aí o outro assunto foi uma figueira centenária, porque ali naquelas matas do Vale do Ribeira tem floresta ali que tem floresta ali que é originária do descobrimento do Brasil, né? São florestas que têm idade até mais, né? Porque o Brasil ele não existe a partir do descobrimento, né? Mas se fosse datar, né, para ter uma linha do tempo ali, são florestas primárias da data do descobrimento, né? E um dos temas, né, é uma figueira centenária gigante, maior que essa sala aqui, muito maior. Ela tem 40 metros de altura por 21 de diâmetro, assim, então é a coisa mais linda. E também que traz essa, né, o que uma mata preservada abriga, esconde, né? Então tem tudo isso por trás também quando a gente vai falar de comunicar essa conservação. E o outro tema foi um tema de uma pesquisa com orquídeas, né, que fala que uma orquídea que estava considerada extinta aqui no estado de São Paulo foi reencontrada lá, né, nessas matas no Vale do Ribeira. Que foi um projeto aí financiado durante 5 anos e que hoje continua pelo Legado das Águas, né? Então esses foram os 3 temas centrais, né? E agora, inclusive, peço até licença pro pessoal da TV Tem aí, mas dá dizer que isso vai passar também na TV Tem de Sorocaba, né? Legal. Ali na região de Sorocaba, que vai passar mais detalhes de todo esse material que eles fizeram lá para essa reportagem no Globo Repórter. Né? Então é um pouquinho do que rolou nessa pauta do Globo Repórter, assim, um resumão de assessoria de imprensa e a importância dessa pauta. E, é claro, um puxão de orelha aí nessa narrativa absurda. Acho que tá dado o recado, Rubens. Você tá muito quieto. Eu tô prestando atenção, sim, cara. Eu adoro... Eu tenho mais perguntas pra Laila, mas eu quero te ouvir primeiro. Não, eu adoro aprender, sabe? É fascinante, né? Vamos falar a verdade. Real, eu falo pra todo mundo que teve um dia que eu fiquei assistindo um documentário de mais ou menos umas 2h30, quase 3 horas, de um Bambi que nascia até ele ser caçado e morrer. Eu chorei no final. Que triste. Mas assim, é como você fica vidrado por uma coisa que, tipo assim, o Bambi em si não fazia nenhum sentido pra mim, mas eu acho fantástico as pessoas que conseguem falar com propriedade ou conseguem transmitir com propriedade aquilo que elas são interessadas, sabe? Me faz interessar por aquilo. E o tema de meio ambiente é um tema extremamente relevante. Como você é extremamente especialista no assunto, eu já notei que é especialista. Vou fazer não é? Vou fazer uma pergunta que não quer calar. Porque você está falando sobre conservação, sobre os animais e etc. O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Brincadeira, deixa eu falar. Você tava falando sobre... Não, agora é uma brincadeira. Só uma piadinha, Luiz. Só pra gente descontrair. O assunto tava muito sério aqui. Pegar a audiência desprevenida. A galera fala, pô, a galera tá assistindo agora, pô, esse Rubão é foda, né? Ele é um bosta. Toda vez eu faço a bosta. Você tava falando sobre o jornalismo cotidiano e que as pessoas... Que não tem muito a pauta do meio ambiente no jornalismo cotidiano. Eu acho que a gente realmente não se interessa por essas questões. É incrível como o cara quer saber muito mais se o Nego do Borel vai sair ou não da Fazenda. Ele tá na Fazenda? Ele tá na Fazenda. Interessante. Então as pessoas querem saber se ele vai sair ou se ele não vai. Porra, eu não sei por que as pessoas são assim, mas elas gostam mais dessas coisas. Aí eu queria te perguntar assim, o que veio primeiro? Porque eu vi que você é jornalista, mas só trabalha com meio ambiente. O que veio primeiro? O interesse pela comunicação, e aí depois você entrou no meio ambiente, ou você já tinha um affair ali pelo meio ambiente, e aí você falou assim, puta... Não quero ser bióloga, nada assim, eu quero comunicar isso. Tipo, o que veio primeiro pra você? Assim, eu acho que... Não sei se teve alguma coisa que veio primeiro, assim, né? Enquanto carreira foi o jornalismo, né? Foi a comunicação. Uhum. Mas enquanto
afinidade ou paixão. Vocação, né? Eu acho que veio em paralelo ali, né? Primeiro, eu sempre gostei de falar, gostei de explicar as coisas. E eu sempre gostei de explicar sobre biologia, sobre natureza. Então, eu sempre tive uma conexão com isso, né? Na escola mesmo, era biologia, geografia, eram os temas que eu mais gostava, e português. Pensou em ser professora ou não? Não. Não? Não. Acho que daria uma boa professora. É excepcional, professora. Deu uma aula aqui pra gente Cara, agora. eu prestaria atenção super. Eu começaria a gostar de biologia tranquilamente. Não, eu lembro que eu tinha uma professora, Carla, de biologia. Ela não me fez gostar de biologia, mas eu achei o assunto mas aliás, vou dar um spoiler aqui. Estou tentando trazer o meu professor de biologia do ensino médio, mestre César, que acho que vai ser um papo super bacana também. Um cara fera pra falar sobre o assunto. Estamos com a agenda com o Pavel. Isso, o Pavel, professor de biologia da BioCreel, cara com um canal aí com 60, 70 Estamos esperando ele aqui. Que legal. Ele a agenda dele é mais difícil. Ele é todo rapper, assim, ele faz uns raps pra galera decorar aí, bem no Enem e tal. Da hora, verdade, bem lembrado. Mas pode continuar, Laila. Mas eu acho que foi isso, sabe? Em resumo, foi isso. Eu acho que não teve algo que veio primeiro, né? Como eu falei, por carreira foi o jornalismo, né? Aí eu comecei no jornalismo, as coisas foram afunilando, porque eu sempre estive muito mais presente no jornalismo com pautas mais sociais, né? E com o que me mandavam, né? O que me mandavam eu fazia, mas o que eu sempre fui afinco, assim, na matéria e demandei um pouco, né, e investi um pouco mais de tempo, eram nesses temas de ambientais. Até que um dos jornais que eu passei me fez a proposta: olha, você quer fechar um caderno de meio ambiente? Falei, para ontem, né? Então, aí foi onde que realmente eu abracei a causa e comecei. Hoje no Brasil, não me lembro de ter um curso específico, a não ser que tenha agora, mas naquela época não tinha curso específico para jornalismo ambiental. Hoje, a literatura para jornalismo ambiental é super resumida, assim, sabe? Não tem quase nada, né? Então, assim, é muito na unha, assim, sabe? Para você ir atrás de se especializar nisso, né? Só que eu acho que uma coisa que eu falo que nada substitui a paixão, né? De você... que a paixão, ela vence qualquer obstáculo dentro daquilo. E hoje falar sobre o meio ambiente é complicado, né? Não é fácil. Então tem que ter uma paixão. Então por isso eu acho que se fosse só por profissão, então, não sei se eu continuaria, sabe? Então foi por paixão mesmo, né? Não é pelo dinheiro. Também pelo dinheiro, sim, né? É necessário, mas... dinheiro com paixão não paga a conta, claro. né? Mas, sim, não é só não é só pelo dinheiro. Mas o dinheiro, sem dúvida nenhuma, é importante. E eu acho que, inclusive, as pessoas precisam parar de desvencilhar que conservação e dinheiro não andam juntos. Andam juntos, sim. Né? Então, assim, a gente vai chegar à beira do colapso econômico se a gente não começar a pensar em conservação. Mas o que tem a ver, Laila? O que tem a ver é que, como eu falei lá no começo, né? São as florestas que fornecem nossa água, são as florestas que fornecem o nosso alimento, são as florestas que fornecem os nossos remédios. Inclusive, esses tempos atrás, uma cobra brasileira, né, uma serpente brasileira, está sendo estudada, não lembro agora a espécie, mas está sendo estudada uma molécula, uma proteína do veneno dessa cobra que pode combater a Covid. A Covid saiu, a Covid-19, que alastrou o mundo, é resultado e que deu um impacto imensurável, né? Foi a pior crise do último século da humanidade, né? A pior crise sanitária do último século, e foi causada por degradação ambiental, né? Então a Covid é fruto do nosso desrespeito com a natureza, né? Então, assim, se a gente não pensar
nessas causas, se a gente não começar a pensar que conservação, economia tem tudo a ver, questões sociais tem tudo a ver, a gente vai se afundar mais ainda, mais do que a gente está afundando, né? Porque, como eu falei, as previsões não são boas e elas são piores do que a primeira avaliação, né? Os cientistas, eles, de tempos em tempos, eles se reúnem, fazem uma avaliação do estado do planeta e faz uma projeção de quanto tempo a gente vai durar, né? E as projeções não são boas, né? Então eu acho que é a gente olhar, mas eu não vou estar aqui. Porra, cara, se você tem a capacidade de ter esse tipo de egoísmo, se mata logo, sabe? Se dá Deus me livre, eu falando isso, tô falando num podcast aqui, incentivando... Mas a gente assim, não está incentivando o suicídio de Setembro Amarelo, galera. Setembro Amarelo foi só uma figura de linguagem. Exato. Mas assim, uma pessoa que tem esse nível de egoísmo, ela precisa se cuidar, se tratar, né? Ter um... O celular no Rubens tá tocando. Cancela lá, Rubão, não tem problema não. Cancela lá. E então, assim, é uma pessoa que tem um problema grave, né? De civilidade, um problema grave e precisa da ajuda de um profissional. Porque a gente não pode viver em sociedade, nós, seres humanos, somos seres sociais, nós não podemos viver nesse nível de egoísmo numa sociedade onde a minha ação influencia a sua vida, a sua ação influencia a minha vida e assim por diante. Que influencia dele, que a dele influencia a nossa. Mas eu acho que assim, foi legal você falar sobre isso aí, sobre economia e meio ambiente, porque assim, eu acho que é uma coisa que, querendo ou não, as pessoas vêm se atentando. Você pega o Al Gore, final dos anos 90, início dos anos 2000, quase foi presidente com essa narrativa. Pura e simples. Ele nem tinha um projeto de Estados Unidos muito bom, mas ele tinha uma narrativa de aquecimento global que foi muito forte, impactou todas as pessoas. E desde então, eu vou colocar aqui que pra mim, desde Al Gore, isso é uma questão. Eu não consigo lembrar de questões ambientais antes de Al Gore. Acho que ele foi um cara que conseguiu levantar essa bandeira e trazer essa pauta muito forte, e depois disso começou a ser bem discutido. Você tem que o Fórum Econômico Global, o World Economic Forum, do ano passado, o tema foi ESG. E aí você vê que Apple, Google, Netflix e Microsoft, as principais empresas fecharam o acordo ESG, ou seja, tem uma movimentação clara para essa questão de preservação ambiental. E aí por isso que a Apple parou de mandar carregador no iPhone. É isso mesmo. Então assim, é bem bacana tudo isso. E aí, como é que você... Acho que só para os ouvintes, né, fazer um parênteses, só para os ouvintes que não conhecem a sigla ESG, né, é a sigla que está movimentando as empresas dentro das suas estruturas, né? ESG, que são siglas para environment, que é meio ambiente, social para social, e government para governança, né? Então, nessas três siglas que regem a estrutura de uma empresa, onde a empresa vai... A sustentabilidade da empresa, ela vai olhar para esses três pontos, para o ambiental, para o social e para a governança. Governança aí entra uma questão de igualdade, de igualdade de gênero, né, de inclusão e entre outros temas. Eu vi que a Natura, que eu acho que assim, essas empresas brasileiras, elas já têm uma postura assim muito antiga, né? A Natura, elas sempre tiveram uma preocupação para isso, mas eu vi que elas vieram forte agora. E aí você tem o Banco Itaú nessa maré e algumas outras grandes. Como é o impacto desses grandes players entrando apontando nessa direção? Você acha que isso influencia toda uma cadeia? Porque eu acho que poderia ser uma regulação, talvez, eu não sei nem se isso seria legal fazer isso, legalmente mesmo, mas talvez pudesse ser uma regulação para que as outras empresas pudessem trabalhar com ela. Entendeu? Tipo assim, você pega uma grande Itaú que tem 500 fornecedores e eu falo assim, eu estou apontando que agora ESG é o caminho para mim. Então eu coloco isso dentro das minhas políticas públicas aqui dentro da empresa e aí das políticas privadas dentro da empresa, e é onde eu quero seguir. E aí usar isso como um padrão para receber fornecedores. Então assim, a partir de agora eu quero que os nossos fornecedores
que tenham prioridade nos nossos fornecedores, aqueles que também priorizam o ESG. Porque daí eu acho que seria um efeito em escala, cascata, que poderia realmente fazer uma diferença na ponta. Porque daí talvez o cara que seja um pequeno fornecedor que nem se dê conta da importância dessa questão ambiental, Às vezes também por uma falta de informação. por uma falta de informação. Talvez comece a olhar e falar assim, opa, tá fechando a minha torneirinha aqui, calma aí, deixa eu entender o que é isso aqui. Aí ele vai atrás e começa a ser uma coisa mais cotidiana. Porque, como você falou muito bem, se não apertar no bolso, não vai, se não né? apertar- Exatamente. Na verdade, isso já acontece, né? Na verdade, grandes bancos, como por exemplo o Itaú, eu não me lembro se o Bradesco, mas por exemplo, eu lembro que o Bradesco, o Itaú e mais um que agora eu não vou lembrar o nome, eles fizeram uma mega junção para fazer uma espécie de como se fosse um fundo da Amazônia, sabe? Legal. Mas da iniciativa privada. E sobre o ISG, né? O ISD, na verdade já acontece, né? O próprio Itaú e alguns outros bancos, eles já priorizam investimentos em empresas e iniciativas que tenham esse cuidado. Eu não lembro, eu não vou saber agora quais são as regras, mas isso já acontece, né? Não obrigatoriamente, né? Claro, porque não é os empresários, e aí a gente está falando de médios e ali de pequeno para médio empresários, não é só uma falta de informação. Mas no Brasil existe a gente ainda tem, não só no Brasil, mas como no mundo, a gente ainda tem uma série de desafios e ali não só de pequenos e médios, mas de pequenos a grandes empresários, desafios muito significantes para a implementação de políticas de sustentabilidade mais sólidas dentro das corporações e empresas, né? Então, assim, ao mesmo tempo que também é falta de informação, a gente esbarra em muitas outras questões estruturais e de legislação e investimentos. Então, ao mesmo tempo que existe uma urgência para que isso seja implementado, por outro lado, a gente tem uma série de desafios que as empresas enfrentam ao pensar em sustentabilidade. Hoje, tem algumas iniciativas que entendem que elas não conseguem fazer essas iniciativas dentro das suas empresas, né? Ou seja, ter uma atuação menos poluente, né? Só que elas não conseguem implementar isso, só que elas optam por fazer um plano de como eu vou ter uma atuação menos poluente, e elas investem em outras iniciativas que são para a conservação da biodiversidade brasileira, né? Então, hoje existe essa alternativa com que algumas empresas estão acionando isso, né? Mas, sim, já existe uma pressão de mercado, principalmente de investidores internacionais, de que as corporações e as empresas, isso mais a nível de grandes empresas, né? Que elas tenham... que elas comprovem que as suas atividades, que os seus produtos tenham um certo nível de responsabilidade ambiental, social, que a sua governança seja mais estruturada. Então, assim, esse caminho ele já está acontecendo, né? Ele veio com muito mais força em 2020, né, com a pandemia. Então, com a pandemia, o mercado estremeceu e falou assim, bom, ao mesmo tempo que a gente precisa ter estruturas mais sólidas, a gente precisa pensar em atuações menos agressivas com o meio ambiente, né? Então, assim, esse caminho ele já acontece, né? Então, sim, é uma pressão, os mercados e as empresas, elas já estão se sentindo, algumas eu diria incentivadas, né, por esse movimento todo, e outras estão se sentindo pressionadas, né, porque sempre tiveram sempre tiveram aquele negócio, sempre atuaram daquela forma, né? De uma forma que a gente está falando da Revolução Industrial, né? E, claro, obedecendo às normas que hoje tem vigente, mas hoje algumas das empresas se sentem absolutamente satisfeitas a cumprir a legislação vigente. Uhum. E hoje não é mais possível, né? Então, os países que são signatários do COP. do Pacto Global pelo Clima,
essas empresas e esses países, qual que é o objetivo, né? E por que é muito sério o Brasil tá com essa relação estremecida? Porque a gente como o Brasil, como um dos países mais biodiversos do mundo, a gente tem que ser porta-voz dessa mudança, né? E muito pelo contrário, a gente está sendo vergonha com o que a gente está fazendo, com o que nos resta de biodiversidade. Puta merda, Laila, mas você tá falando de... Tem floresta aí que é do tamanho de um país, até maior que país, né? Mas se a gente for pensar na cobertura vegetal do país como um todo, a gente tem, sim, muitas áreas florestais, mas todos os anos, todo dia, na hora que a gente encerrar esse podcast aqui, vocês podem ter certeza que milhares de hectares foram derrubados no país inteiro, né? Então, assim, é muito importante que a gente, como país, e como... Aí você falou, né, da questão da demanda. Que não só as empresas, elas sejam porta-vozes dessa transformação, mas que nós, enquanto consumidores, sejamos porta-vozes dessa transformação também, né? Então, assim... e aqui eu não tô falando pra... vamos parar de comer carne todo mundo amanhã e vamos todo mundo... viver na floresta, né? Usar folha. Veganismo, yes. Você é vegetariano, né? Não. Não? Não sou. Jurei que fosse. Não. Eu tenho um controle muito interessante, eu não vou dizer rígido, mas eu tenho um controle interessante do que eu consumo, mas não, eu não sou vegetariana. E eu tenho esse discurso não por eu não ser vegetariana, mas assim que... Conscientização. Exato, sabe? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter medida, né? Então, assim, nós, enquanto seres humanos e todo nosso desenvolvimento como sociedade, a gente foi ensinado, a gente foi condicionado a ter esse comportamento de devastação, esse comportamento de consumo, esse comportamento de ter e consumir. Então, é isso que está levando ao colapso da nossa própria espécie, né? Porque se a gente não tiver mais aqui, o planeta ele vai prosperar. Ele vai se recuperar. Agora, o que é da gente sem planeta, né? Então eu acho que, nossa, que papo de eco chato, não sei o que. Bom, pode. Não, mas só fazendo um parênteses, você estava falando sobre políticas públicas que são resistentes, né? E que a gente ainda tem políticas públicas que vêm desde a época da industrialização. Acho que a gente pode ir até um pouco mais longe. A gente continua tratando o lixo, né? Como foi ensinada por Júlio César lá atrás. Tipo, enterrar o lixo, sabe? E aí eu lembro só um parênteses, rapidinho, dentro disso que você tá falando. Um amigo meu recentemente me contou, ele mora em Jacareí. Ele falou que lá a galera queima lixo dentro da própria casa. Que isso? Rapaziada de Jacareí, vamos se ajudar aí, né? Pelo amor de Deus. Ajuda a gente. 2021, tá ligado? O que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus. Porra. Então, assim, eu vi que... E a gente trata lixo como lixo. Uma loucura. E lixo não é lixo. Não é reciclagem, não tem nada, né? Lixo é resíduo. Então, Resíduo, não existe jogar fora. E é sobre isso que eu ia falar agora. Nós temos políticas públicas que são altamente retrógradas. Você tem uma política pública que... Eu lembro que em 2016 foi lançado um marco que até 2020, pelos próximos 4 ou 5 anos, tratamento de resíduos sólidos deveria ser limpo, não poderia levar para aterro e etc. E aí você acha que você tem os grandes lobistas dos aterros que são políticos, né? São donos dos maiores aterros, e é óbvio que eles não têm interesse nenhum em acabar com o aterro. Mas eu lembro que a Nestlé tinha um projeto chamado Lixo Zero até 2020 e não conseguiu cumprir. E aí eu vou na esteira desse discurso aqui, falando que o Brasil tem uma patente, eu conheço o cara que estava desenvolvendo essa patente, Luiz Namura, dono de uma patente de uma máquina que faz tratamento de resíduo sólido, tá? De maneira sustentável. Ele recebeu o selo verde. Você ingeria dentro da máquina 1 tonelada de resíduo sólido, seja ele qual for, só não podia ser líquido, tá? Então tinha que ser pelo menos 90% massa lá e etc. Sólido. E saía tipo uma brita desse tamanho aqui, inerte. Sem produzir nenhum tipo de gás, né, que fosse danoso, poluente, etc. Recebeu o selo verde. E essa brita poderia ser quebrada para você poder fazer asfalto
ou juntar para fazer blocos de construção. Então imagina, você pega hoje os municípios que produzem aí 200, 300 toneladas dia de lixo. Pô, você joga tudo isso dentro de uma máquina dessa, monta uma usina. E ela era muito legal. Então eu vou falar sobre a máquina. Sobre a máquina. A máquina, ela reduzia de 1 tonelada para não sei tipo quantos centímetros o lixo. Ou seja, há uma redução muito grande de espaço. De certo? volume, né? de volume. Não produzia gás carbônico, não produzia nenhum gás poluente. Produzia uma brita que era inerte, que você podia quebrar e poder fazer essas coisas, que daí você pode fazer blocos sustentáveis para doar para as pessoas, etc. Ou, no caso, a Johnson & Johnson estava fazendo aqui um experimento com eles, e na entrada da Dutra, por causa dos caminhões entrarem na Johnson & Johnson, era todo quebrado. E a ideia deles era pegar a brita, quebrar e fazer aquele próprio pavimento com as britas inertes que vinham da máquina. Interessante. Né? E ela era produtora de energia. Porque ela era por... Puta, agora eu esqueci o nome do tratamento. É como se tivesse um sol dentro da máquina. Então, quando o resíduo entrava em cima, aquilo lá já gerava uma energia. Já gerava uma energia e ele conseguia captar e vender energia verde. Então, assim, conseguiu aprovar? Não conseguiu aprovar. Desde 2016 que eles estão com um pedido pendente para aprovar isso. E aí, sabe o que é engraçado? Alertou as empresas que era uma possibilidade. Começaram a trazer essa máquina da Alemanha. Tipo, tecnologia brasileira, criada por engenheiros do ITA, com uma tecnologia melhor, superior à da Alemanha, mas por sistema de lobby, interesse dos próprios políticos que não querem que isso vá pra frente, ele não conseguiu fazer o registro da máquina e etc. A tecnologia não andou, ele tipo tá patinando com isso. Porra, a gente podia ter. Cara, imagina pneu. Pneu é um problema. Saca? Aquela porra demora anos pra poder sair, assim, né? Como é que fala? Decompor? Decompor. Pra se decompor. Meu, mas só que é um gerador de energia absurdo. E aí eles fecharam um contrato pra fazer uma usina com... Acho que a Pirelli aqui no Brasil, não sei. Que eles recebem o pneu e aí coloca lá e faz a própria geração de energia da própria fábrica. Mas com as máquinas da Alemanha ou da brasileira? Não, com a máquina brasileira. Só que daí gera em experimento. Tem todo um sistema da CETESB pra poder fazer a coisa, sabe? Então assim, porra, Brasil, ajuda nós. Hoje a gente tem muitas iniciativas que são dessa forma e que são iniciativas impressionantes, né? Tanto de aproveitamento de resíduos sólidos, aproveitamento de resíduos orgânicos. Então, assim, tem muita iniciativa interessante no Brasil, né? Mas é muito importante dizer que, ao mesmo tempo que nós temos essas iniciativas interessantes e que, claro, algumas delas, ou a maioria delas, esbarra nessas questões de lobby, é muito importante a gente não perder de vista que não é só sobre tratar o resíduo gerado, mas é sobre reduzir o resíduo gerado. Né? Então, assim, é vergonhoso o quanto que cada brasileiro, pelo menos a maioria dos brasileiros, produz por semana de lixo. Né? Então, assim, não se trata só de ter uma destinação e, né, conseguir fazer é importante, é essencial, porque a gente não vai deixar, enquanto civilização moderna, a gente não vai deixar de gerar, né? Mas é muito importante que a gente diminua essa geração. E essa geração, diminuição dessa geração, Tranquilo. Traz oportunidades muito importantes e muito interessantes, como, por exemplo, nossa, tem uma lista aqui, né? Mais uma que eu conheci recentemente que eu achei genial. São os shampoos e condicionadores Sólidos. Sólidos. Eu uso, hein? Eu uso. É mesmo? É mesmo. Então, eu nem sei o que é. Entende? Minha namorada que trouxe isso aí pra minha vida, Isadora. É tipo um sabonete, Isso. só que é um shampoo e um condicionador. E é bom demais. Aí por, sei lá, cada 2, 3 semanas que você precisaria comprar um pote de shampoo de condicionador, dura mais de ou quase um mês. Dura né? muito, dura muito. Que legal. É numa pedra e a maioria deles vem numa embalagem de papelão que é completamente reciclável. Né? Então, assim, são essas iniciativas que pressionam as marcas, pelo nosso consumo, pela nossa consciência, que a gente pressiona as marcas a terem
terem alternativas melhores ambientalmente e socialmente, inclusive, melhores, né? Então, assim, não tem escapatória, sabe? É um trabalho que, ao mesmo tempo, tem que vir das empresas, sim, só que tem que vir nós, porque enquanto, por exemplo, tiver gente produzindo produtos que tem que não tem nenhuma responsabilidade ambiental, muito pouca, enquanto tiver gente produzindo, essas empresas vão continuar fazendo. Claro. Então, a partir do momento que a gente pressiona para alternativas, né? Acho que é uma questão de transferência de recurso. O recurso está com o povo. Se você transfere esse recurso para uma empresa inteiramente irresponsável ambientalmente, ela vai continuar produzindo. O dia que você mudar a destinação do seu recurso, começar a falar assim, eu vou comprar dessa outra marca aqui, Exato. porque ela me gera um benefício, a empresa vai olhar e falar, opa, Exato. tá caindo as vendas, deixa eu mudar. Eu vi que os Estados Unidos tomou uma postura em relação a isso, algumas das empresas estavam vendendo produtos mais baratos fora da embalagem. Olha só, interessante. Então, assim, você podia, ao invés de você comprar a caixa, né, um negócio assim e tal, você comprava, tipo, o produto solto e ele era mais baratinho, porque daí reduzia o custo mesmo da empresa na produção, mas também reduz o lixo. Exato. Entendeu? Isso é maravilhoso. Então, assim, eu acho que é uma questão que, assim, tudo dá pra ser feito, mas as pessoas... Tudo. O poder sempre está nas pessoas, tanto da política quanto de poder de consumo, tudo está com as pessoas. Porque as pessoas, a gente vive numa democracia, as pessoas têm o livre arbítrio de poder comprar, votar e dar voz para quem quiser. Exato. E o seu recurso dá voz, não é? Exato. Quando você coloca muito dinheiro em uma empresa, você está dando voz, avalizando aquilo que ela faz, né? Você fala assim, eu tô comprando de você porque eu avalizo aquilo que você faz. A hora que você olha pro lado um pouquinho e fala, eu prefiro essa questão de política privada aqui, o outro vai olhar e falar assim, eu acho que estamos indo na contramão da sociedade, a sociedade não quer mais isso. E aí muda toda essa postura. Cara, tem algo que eu queria perguntar pra Laila, disso que a gente tava falando. Eu tava lembrando do nosso papo com o Rogério, do Coronel, que inclusive foi super legal, se você ainda não conferiu, passa lá depois, que a gente falou muito sobre essa questão de capitalismo consciente, né? A Isadora, minha namorada, ela é total consciente, né? Eu falei aí do shampoo e condicionador sólido, a gente experimentou até pasta de dente sólida, mas aí a gente não curtiu tanto, foi meio salgado, não foi muito legal. Mas, tipo assim, mano, ela super me cobra, assim, pra reduzir o uso de plástico, tá ligado? Então, tipo assim, ela tem o próprio canudo dela, o próprio talher dela, o próprio copo dela que ela leva pros lugares pra não usar o copo plástico, o canudo, o que seja, tá ligado? Minha garrafinha, tá ligado? Tipo, pra não ficar usando essa aí, por exemplo, o Rubens, ele usa dele, tá, gente? Todo o programa, o Rubens usa a mesma garrafinha, a gente dá uma diferente pro convidado, até por uma questão de saúde, de Covid e tudo mais. Mas seria muito legal se no futuro a gente tivesse umas canequinhas do Soma. Sim, tô chamando um patrocínio aqui de novo. Se quiser mandar a canequinha do Soma pra gente, seria legal, a gente resolveria esse lixo do plástico da garrafinha plástica. Pra você que quer dar voz pra gente, isso, né? exatamente. Essa gentileza, pô, não custa nada. Mas... a canequinha custa 20 conto, eu acho. O loguinho do Soma. O loguinho do Soma. Não vai ser nada demais. Nada. Nada. Toda preta, pra ficar legal aqui. Pra ficar legal. Deixa... Mais algum pré-requisito? Porque assim, começou simples a canequinha, depois com o logo toda preta. Se você quiser mandar também. O logo é sacanagem, vai. Vamos lá, o logo tem que ter. Não, tem que ter, vai. Mas o que eu queria perguntar pra ela é o seguinte: pegando esse assunto do capitalismo consciente, mas trazendo pra esse assunto mais agro que a gente tá falando aqui. Eu vejo muita gente falando hoje na internet que, tipo assim, não se preocupa com o seu banho demorado, não se preocupa com isso, porque o que está gastando água mesmo é a indústria da pecuária, o que está gastando água mesmo é a agricultura, não sei o que. Eles estão gastando muita água, o seu banho não está gastando água. O quanto disso é verdade, o quanto disso é falso? Bom, engraçado que assim, o Brasil é o país... um dos reconhecimentos é o país do agro, e isso é verdade. Eu tenho muitos debates com os meus amigos que são ambientalistas, que eu não sou contra o agronegócio, né? Eu entendo que se o país tem um potencial, isso tem que ser explorado, desde que isso seja explorado sustentavelmente. O problema é que ainda existem muitos empresários do agronegócio que têm assim, uma atuação terrível, né? Uma atuação muito degradante, né? Então, assim, que parte do agro é mito e que parte do agro é verdade. Porque assim, né? Parece que essas pessoas que eu vejo falando isso é como se tivesse rolado toda uma transferência de responsabilidade. Porque eu cresci na escola aprendendo a economizar água, sabe? Tipo, fecha a torneira enquanto tá escovando o dente.
Pô, eu lembro que no Rá-Tim-Bum da cultura, tá ligado? Sim. Tinha todo o ensinamento disso, né? Sim. Quando você vai tomar banho, fecha enquanto você tá se ensaboando, tá ligado? Então tinha toda uma parada assim, tipo, economiza água, tá na sua mão. E aí depois, tipo assim, agora mais recentemente eu comecei a ver esse pessoal falando assim, olha, na verdade não é bem assim, entendeu? O seu gasto de água não fode tanto o planeta quanto da galera grande. É bem assim ou não? Vamos lá. Para essa pessoa, tá? E assim, vamos... uma conversa aqui, né? Tranquila com essa pessoa. Eu quero que essa pessoa, se pudesse, me respondesse assim, ó. Se essa pessoa estivesse na mesa, eu ia falar assim, você compra de quem? Quando você vai no mercado, você compra quais marcas você compra? Você lembra? Porque daí... Claro, eu não vou expor as marcas, porque mas as que têm uma pegada, principalmente pegada hídrica, que é o uso de água terrível, as pessoas ainda sabem que é um desafio que precisa enfrentar, e são grandes corporações, viu? Eu ia falar, você compra de quem? Aí a pessoa se falasse essa marca, eu ia falar, engraçado, você tá jogando a responsabilidade pra marca... E tá comprando dela. E tá comprando dela? Como assim? Outra coisa, voltando pro agro, sim, tem alguma parte, né? Eu não vou trazer porcentagens aqui para não cometer algum erro de algum dado que não seja atualizado, mas existe sim a parte do agronegócio, da agropecuária, que consome muita água, de fato, só que não é só. Então, sim, o Brasil ele tem uma parcela do agronegócio e da agropecuária que demanda muito recurso hídrico, inclusive tem estados vergonhosamente que não regulam o uso da água, principalmente quando a água vem dos corpos hídricos, né, rios e afins. Isso para mim não faz sentido nenhum, né, ter empresas que ainda são isentas de pagar o uso da água, mas tem, e não é só o agronegócio. Então, empresas que têm produtos que tem dentro do mercado hoje, que não é fruto do agronegócio, então, entre essas empresas que têm uma pegada hídrica terrível, que tá dentro dos mercados e que ainda por cima são isentas de usar esse recurso, né? Então, assim, existe isso. E a responsabilidade é nossa também, porque se está sendo feito ainda, é porque a gente não pressionou por políticas públicas de que isso mude, né? Então, assim, quando você vai lá apertar o ti para votar, e você não vê a proposta, do político pelo vídeo do tio do WhatsApp, é isso que acontece, sabe? Aí você vem jogar a responsabilidade que é tua dentro só de uma corporação. Aquela corporação, sem dúvida nenhuma, ela tem muita responsabilidade, ela tem que pagar por isso, ela tinha que ser responsabilizada por isso. Só que você está comprando daquela empresa. Tem que partir da gente essa mudança. Também, sabe? Não é só a responsabilidade das pessoas, do cidadão. Por outro lado, o consumo individual. Porra, você falar que, em pleno 2021, você falar que consumo individual não tem responsabilidade sobre os recursos naturais, o que aconteceu? Sabe? Pulou a escola, né? Pulou o muro da escola na aula de ciências, né? Então, assim, claro que existe aí a gente entra na questão do lobby, existe uma questão do lobby que, tipo, teve uma época em que parecia que a única e exclusiva responsabilidade era do consumidor comum sobre o recurso hídrico, quando não é, né? Então, assim, aqui eu não estou dizendo que a responsabilidade não é do agronegócio, não é da agropecuária e não é da indústria. É uma responsabilidade compartilhada. É uma responsabilidade compartilhada. Hoje, a Mata Atlântica, os recursos hídricos explorados da Mata Atlântica, a maior parte é para a indústria, não é nem para agronegócio, é para a indústria. Inclusive, o WWF tem um material excelente disso, que é o valor das unidades de conservação. É só jogar lá, WWF, cartilha, valor das unidades de conservação no Google, que vocês vão ver detalhado ali quanto que cada bioma desse, o agronegócio, a indústria, quanto que cada um gasta de água do bioma. Só que a nossa responsabilidade, ela não deixa de existir. Uhum. O meu banho de 1 hora, puta que pariu, sabe? Em pleno 2021, tem gente que ainda toma banho de 1 hora, gente. Não faz sentido nenhum isso, sabe? Porque aí... mas... por que não? Cara, você vai ver um reservatório, vamos colocar Cantareira aqui.
né? A cantareira. A cantareira, ela não... Primeiro que ela é uma administração muito ruim. Eu vou dizer assim para não dizer de outra forma mais agressiva. Mas é muito ruim, né? Aí eles bolam 300 milhões de planos para que não falte água na cantareira, e o mais simples, que é plantar árvore, eles não estão fazendo. Né? Então, assim, os reservatórios que alimentam as cidades por água, se você achar que 1 hora não faz diferença de banho, não faz diferença no seu consumo, claro que faz, porque o reservatório, ele não enche assim. O reservatório, ele depende dos outros corpos hídricos para encher. Uhum. E ele depende do regime de chuva. Por isso que o COP, que a gente está discutindo aqui, os resíduos sólidos que a gente está discutindo aqui, que vai para a água, que a soreia, o desmatamento que a gente está discutindo aqui, que a gente tem que ouvir na ONU que não existe desmatamento, um discursinho fajuta, vagabundo e mentiroso, desculpa os termos aqui, que o Brasil não tem que o Brasil não tem desmatamento, que o Brasil parece assim, né? O Brasil parece aquela imagem que tem aquela imagem que aparece que tem a pessoa abraçando o tigre, né? Sabe? Com um pé de maçã atrás, sabe? Como se o Brasil fosse maravilhoso, sim. Sabe? É um país maravilhoso. Eu adoro aqui, eu não trocaria o Brasil por outro país por nada. Porém, a gente precisa cuidar melhor dele. E cada uma dessas ações que a gente discutiu hoje aqui, e relistando novamente, o desmatamento, o nosso uso consciente, tudo isso impacta na água da torneira que está saindo da nossa água, a qualidade do ar que a gente está respirando, o acesso a medicamentos que a gente tem, tudo que a gente come dentro de casa, né? Tá aí uma outra mentira. O agronegócio do brasileiro não alimenta o mundo. Isso é mentira. Isso é um dado exagerado. Isso não existe. Uhum. Né? Parece que esses dados eles surgem para passar pano para esses agricultores e agricultor é até um xingamento para o agricultor, né? Mas para esses empresários, esses grandes empresários do agronegócio, passa pano para os caras para dizer que tudo bem desmatar, uhum. Tudo bem ter uma pegada hídrica terrível, tudo bem tudo que eles estão fazendo de errado, sabe? E não é assim. Então o agronegócio ele não alimenta o mundo, ele tem uma grande parcela assim. Hoje, inclusive, no Brasil, a gente importa. No Brasil, a gente tem a capacidade de importar commodity. Tem commodity que o Brasil importa. Então, assim, e o país que tem um puta de áreas produtivas. Então, a gente precisa repensar tudo isso que a gente diz, né? Todo esse discurso que a gente repete sem pensar, esse discurso que a gente repete sem pesquisar, que você está passando vergonha na internet. Então, se você foi uma dessas pessoas que compartilhou que o agronegócio é o único e exclusivamente responsável pela crise hídrica, você está passando vergonha na internet. Apaga que dá tempo. Tá? Apaga que dá tempo. É um discurso super problemático e que exclui a responsabilidade da gente, sim, enquanto cidadão. Fica isento, né? Exato. Aí que o tampa deixa a gente na cegueira de que a gente não tem que cobrar essas empresas, de que a gente não tem que cobrar que a gente não tem que cobrar os nossos políticos, e que tudo bem se o político tiver uma proposta meia boca para, sabe? Para meio ambiente. Para meio ambiente e para várias outras questões, mas principalmente para meio ambiente. Hoje tem a candidato que não tem uma folha de proposta nas últimas eleições, foi isso, uhum. Sabe? Então, assim... E como as pessoas não olham, as pessoas não cobram, eles exato. Não vão fazer. Né? Exato. Eu vou... Para fechar esse assunto de banho, eu vou me expor um pouquinho aqui, mas é uma preocupação real, tá? Eu faço xixi e escovo o dente no banho. Eu também. Eu tô economizando uma água, elas por elas, então eu tô certo. Mano. Uma descarga... Eu escovo o dente no banho, não faço xixi no banho, não. Por que não? Puta, não faço, cara. Você vai economizar uma descarga ali, já tá... uma descarga, dependendo do tipo de sanitário que você tem, 12 litros. Mas a minha descarga tem aquele botãozinho meio, que é só para xixi. Tem um botãozinho para cocô, sim, e um botãozinho para xixi. Que vai com a potência da água. Isso, pela potência, sim. Eu aperto só o do xixi. Você tem noção que a gente defeca e faz xixi em água limpa? Não, tá errado? Só pra...
Não, lógico, né? Por quê? Não, nós estamos falando de água, tipo, limpa, sendo que podia ser, tipo, uma água de como é que chama Reuso. quando é? É, de reuso. Ah, tá, mas pra mim a água de reuso tá limpa também. É que, quando vocês falaram limpa, eu imaginei que... Não, é uma água que vem... Tratada. Imagina só. Potável? Não, Assim, tra- basicamente, sim. A água que sai da sua privada é potável. Ah, então quando o cachorro bebe, tá suave, rapaziada. A galera Ah, se preocupa às vezes. o que tem, assim, tem uma grande concentração de químicos na água que sai da torneira. Aham. Né? Tem Então, flúor, né? Não tem uma sim, parada por assim? isso, por isso que é importante ter um filtro, Aham. né, e tudo mais. Mas a água que a gente usa no banheiro é potável, Pode crer. sabe? Então, assim, quando você para pra pensar que você tá fazendo xixi e cocô numa água potável, cara, É um luxo. é surreal. É surreal. Pensa que no Brasil tem gente que não tem acesso à água potável pra beber. No Brasil. Não precisa ir muito longe, né? Sim. Não, é isso, tá aí, sabe? As pessoas, é outra coisa que precisa assim escancarar para as pessoas é que a fome não tá só na África. A sede, ela não tá só na Ásia, em alguns países asiáticos. É Ásia? Talvez eu tenha errado o continente, mas É Ásia mesmo. mas que tá aqui no Brasil, gente. No Brasil, um dos países com o maior número de quantidade de água doce e potável, tem gente no Brasil que não tem acesso à água potável para beber. E a gente nos grandes centros usando água potável para fazer cocô e xixi para tomar 1 hora de banho. Não Ó, faz eu vou- sentido, gente. Só queria já passar um recado aqui pro ouvinte. Não pode mais ouvir Somar Podcast no banho, rapaziada. Pode ouvir um trecho e tal, um pouquinho ali, mas não pode ouvir o episódio inteiro. Não. Eu costumava tomar banhos bem longos. Eu vou falar o Defina que... um longo, defina. Ah, longo mesmo. Tipo, acho que uns 25 minutos. 20 É, minutos, é longo. 20 minutos. Aí o que eu... Desde que eu comecei a treinar na Smart Fit, isso já faz bastante tempo, Corona, dono da Smart Fit, patrocina a gente, fazendo propaganda legal aqui e tal. Meu, é muito legal. Ele tem aquele chuveiro que você aperta e fica 30 segundos caindo água. Aí, tipo, meu, porque no começo eu ficava meio puto, tá ligado? Eu falava, porra, mano, que bagulho chato. Eu já apertava e deixava assim, ó. E ficava, tá ligado? Apertado no negócio. Aí depois eu fui entendendo a esquemática da coisa. Eu falei, porra, mano, o negócio não é pra ser assim, né? Aí, beleza. Apertei, caiu uma água, tal, não sei o quê. Apertei de novo. Ou seja, 1 minutinho de banho. Porque assim, quando tá acabando esses 30 segundos, se você apertar de novo, sai mais 30. Mas não quer dizer que se você apertar e depois apertar de novo, vai sair 1 minuto. Sim. Meio que dá só uma prolongadinha, sabe? Aí apertei, deu uma lavadinha, apertei de novo, deu uma lavadinha. Aí, o cabelinho já tá molhadinho, passa o shampoo e tal, ele desligado. Passa o shampoo, passa o sabonete e tal, não sei o que, aperta de novo, tira de tudo. Porra, tipo assim, pra 5 minutos meu banho caiu, só que 2 de água, saca? Aí eu comecei a ter um uso mais consciente na hora do banho. Eu falei, cara, não precisa de Na tudo sua isso. casa também. Da hora. Aí mudou o meu hábito em casa. Aí, tipo, eu chego em casa, tipo, abro, né? Tomo, aí não desligo. Mas eu, tipo, abro, rapidão já molho o cabelo, tal, não sei o quê, passo sabonete, shampoo, espero um pouquinho, tiro, desligo. Exato. Meu, Não é muito precisa rápido. mais que isso. Não precisa mais que isso. É que assim, a gente entende o banho como bem-estar, Sim, né? Como um conforto. um momento de bem-estar. E ok, sabe? Mas não exagera. Se você vai tomar um banho desse... A maioria dos brasileiros toma o quê? Banho 2 vezes por dia, né? Escolhe ou escolhe um dia da semana, escolhe um dia da semana e assim, você vai fazer um ritual de bem-estar, faça um ritual de bem-estar de respeito, sabe? Acende uma velinha, passa um cremezinho mais cheiroso, sabe? Pega uma ervinha, alguma coisa assim, pendura no manjericão, alecrim, ou coloca uma gotinha de essência no corpo de eucalipto, sabe? Pro corpo, tá, gente? Não é pro chão, não. O que é próprio pro corpo. E faz um ritual umas 2 vezes por semana de respeito. Aí você leva ali seus 10, 15 minutinhos no banho, né? Aí uma coisa que eu acho que é importante, que é não ser... Eu não gosto de usar esse termo, mas eu acho que é um termo que todo mundo entende. A gente não precisa ser xiita para ter hábitos
melhore, sabe? Parar de comer carne da noite pro dia. Extremo, não sei extremo. Ser extremo, sabe? Ou, sabe, tipo, comprar roupa a cada 2 anos. Sabe? Mas, assim, o que eu posso melhorar hoje que tá dentro da minha rotina? Porque, gente, hábito é um negócio muito louco. Se o hábito ele não tá dentro da tua rotina, você não consegue implementar. Então, assim, se você agora consegue diminuir o lixo, ou se você consegue diminuir o tempo do banho, escolhe um a cada 3 meses para você ter hábitos. Vai fazendo uma mudança processual dos hábitos. Exato, né? Escolhe sabe? Vai mudando. Mas mude. Tem uma galera, inclusive, aí, eu vou dar uma desviada um pouco no assunto, que tá começando aí um discurso de que o banho, na real, nem é tão importante assim, rapaziada. Tipo, o banho diário. Não, mas assim... Pra mim não rola, não. Eu não tô nem falando de uma galera, tipo assim, muito louca, entendeu? Sabe o que me dói? Sabe o que me dói? É uns atores de Hollywood, Rubão, Não, entendeu? É uns caras famosos falando que toma banho só quando o cabelo começa a feder, tá ligado? Sim, mas eu caguei pro ator de Hollywood. Eu tô preocupado com as pessoas próximas a mim mesmo, porque eu conheço um ou outro que também tem esse discurso. Né? Porra, não, tem um amigo não meu, dá. eu vou preservar a identidade dele aqui, mas quem conhece sabe. O cara aqui no frio só toma banho se vai sair de casa, tá ligado? Vou falar olhando na câmera, pra você que sabe o que eu estou falando com você. Meu, não dá, tem que tomar banho todo dia. Porque, pra quem eu estou falando, sabe. Pra quem eu estou falando, sabe. Agora eu vou expor um pouquinho mais, mas o cara é amigo meu, ele vai me perdoar. Entendeu? E depois reclama no Twitter que ninguém quer namorar com ele, não sei o que, reclamando que é carente. Toma banho todo dia, né, porra? Pra comer de conversa. Cara, não é só quando vai usar. Não é só quando vai usar. Caramba, cara. É sacanagem. Não, aí vira bagunça, meu. Não dá. Eu queria, pra gente dar uma arredondada nesse assunto aqui, já encaminhando um pouco pro final do podcast, eu lembro quando eu tava, acho que na quarta ou na quinta série, minha professora, ela inventou de passar um vídeo pra gente, que era um vídeo bem, como é que eu posso dizer? Eu não recomendo você passar pra uma criança de 8, 9 anos, que é a idade que eu tinha na época. Que era um vídeo que ele simulava, mano, eu lembro disso tão claramente, que me marcou tanto, me traumatizou isso. Ele simulava como se fosse uma carta da sociedade de 2070, eu lembro claramente desse ano, entendeu? Como se eles pudessem enviar uma carta pra gente, sabe? Irmão, e era um negócio assim, caótico, distópico, entendeu? Nível Mad Max, assim, da parada, sabe? Falando que a galera se banhava no azeite, entendeu? Que o bagulho chegou no nível escroto, assim, 2070, tá ligado? Nossa. Irmão, pensa no Luquinha com 8, 9 anos vendo aquilo e falando, mano, fudeu, tá ligado? Não, tipo assim, pra que eu vou viver até lá? Tá ligado? E mano, esse meu pensamento que a gente tava também com a Nicole do Agora Gêmeos aqui recentemente, eu falei que eu não quero ter filho, começou aí, tá ligado? Então, irmão, eu vou ter filho pra quê? Pra viver nesse mundo aí, tá ligado? Tipo, tá tudo bagunçado. Mano, deixa quieto, tá ligado? Acabou, mano, entendeu? Esquece. E aí eu pergunto agora pra Laila aqui, com todo o seu conhecimento, todo especialista no assunto, o quão irreversível já é a situação, entendeu? Tipo, hoje, o que a gente aqui, já que a gente tá falando de nós mesmos, o que a gente pode fazer? Tipo assim, ainda dá pra salvar? Ou o que já não dá pra salvar? Qual que é a realidade? O que tá no nosso alcance pra gente fazer, exatamente? Não é a minha opinião, tá? Isso é um relatório de milhares de cientistas. Milhares exagerei, mas não, são milhares. Milhares de cientistas no mundo inteiro, que é o relatório do IPCC. Não vou lembrar agora as siglas, mas joga no Google o relatório do IPCC, que lá tá o resumo dessa coisa toda. Então, assim, a gente já tá num ponto irreversível. Uhum. Nós já estamos... Mas em que sentido, assim? Irreversível de... A gente não consegue mudar tudo o que está acontecendo. As mudanças climáticas e todos não, mas uma parte do que vai acontecer devido às mudanças climáticas. Então, os eventos climáticos extremos, que são principalmente seca, inundações. Então, assim, a gente já está num ponto irreversível, né? A gente teria que ter parado de emitir a quantidade de gases poluentes que a gente emite. Não lembro a quantidade de anos exato, mas no relatório do IPCC traz isso. Há anos atrás, a gente tinha que ter parado ali, né? A gente pode melhorar essa situação se a gente começasse agora, ontem, né, uns anos atrás, a gente poderia melhorar essas situações.
Se vai ter humanidade, é uma pergunta que é muito difícil de responder, né? Mas a projeção é daqui 30 anos, antes era 50, e no relatório atual passou para 30, então a gente está em 2021, daqui 30 anos, 2051. Em 2051 a gente vai assistir, em boas partes do planeta, a gente vai assistir um colapso da humanidade. Então, assim, é um colapso econômico, crises econômicas terríveis, doenças que a gente não entende, a primeira já chegou, né? E ainda só não sei se eu posso chamar de sorte, mas a vantagem foi que a gente tem tecnologias consideráveis e o SARS-CoV, que é o vírus do coronavírus, ele já era razoavelmente conhecido, né? O primeiro vírus, se não me engano, foi em 1992, né? A primeira aparição do SARS-CoV, que dá essa questão toda pulmonar. Então, assim, é uma série de problemas que a gente vai enfrentar daqui 30 anos, né? E alguns deles já começaram. Então, secas extremas, chuvas extremas, tempestades, furacões, terremotos. Então, assim, a gente tá... meio 2012, assim, lembra do filme? Eu lembro do filme. Sim, assim, eu sou uma pessoa, por mais que eu esteja falando tudo isso, eu sou uma pessoa otimista. Que bom. Eu sou uma pessoa otimista. Cara, eu tenho vários planos, velho. Eu confio na humanidade, eu confio que a gente possa mudar um pouco isso, e eu acho que a comunicação, muita gente vem trazendo isso, biólogos com canais no YouTube, empresas que estão sendo protagonistas dessa transformação. Então eu acredito que a gente vai conseguir acelerar algumas questões dessas transformações que são necessárias para que a gente garanta a nossa sobrevivência a longo prazo, né? Então eu sou uma pessoa otimista, assim, eu acho que a gente vai conseguir em algum ponto reverter isso, né? Eu fico muito assustada e preocupada porque muitas das previsões que foram feitas para o ano que a gente está agora, para a década que a gente está agora, a década anterior e essa década que a gente está entrando, infelizmente essas projeções porque a gente não está falando de esoterismo, de alguém que leu nas cartas, e eu respeito também muito o esoterismo, mas tem gente eu que... não, tá? Vou falar aqui, eu não respeito, mas tudo bem. Não, você respeita, você não concorda. Tá bom, boa, Calma, obrigado. Por favor, obrigado. cara, eu não quero que você seja cancelado. Isso, bom mesmo que você cancelado aqui agora, boa. E aí, né, tem gente que precisa do dado científico para acreditar naquilo, né? Então eu digo que e ainda assim não é o suficiente. E eu digo que essas projeções, então assim, essas projeções elas não são esotéricas. Essas projeções são científicas e infelizmente algumas delas já estão acontecendo. Então assim, eu acho que aproveito para fazer um convite para que as pessoas conheçam mais. É muito difícil a gente saber o que a gente tem que fazer, né? Porque quando eu comecei a falar de sustentabilidade, quando eu comecei a falar de conservação, eu achava que era uma pessoa que tinha hábitos saudáveis com o planeta. E eu não tinha, e eu não tenho todos até hoje, né? É muito difícil a gente saber disso sozinho. Então tem alguns arrobas aí que eu indico, que é o Instituto Acatu, com K, Acatu, Menos um Lixo. Menos um Lixo eu conheço, legal. Menos um Lixo é muito bom. O próprio WWF, que tem dicas excelentes, né, de reciclagem, de compostagem, de hábitos sustentáveis. Para quem tem filho, eu super indico o Tines Natureza, TINIS, Tines, que é uma gracinha. Quem tiver filhos, eu também, e quiser, e tá pensando nisso, sentiu... sensibilizado e tocado com isso tudo, eu indico o documentário, é tipo um filme, né? Uma sequência de filme que chama A Vida Lá Fora, que é um documentário que fala de como você... mostra iniciativas de como você conectar a infância com a natureza. Então é lindo.
E uma leitura, para quem gosta de ler, que eu indico muito, assim, que eu acho que igual você falou, né, do documentário, que você ficou envolvido com aquilo. Isso é a comunicação para conservação. Isso é a comunicação para conservação, educação para conservação. Então, assim, eu indico super a leitura do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é com o Ailton Krenak, que é eu acho que eu estou falando o sobrenome dele errado. Mas Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Daquele chefe indígena, né? Que ele é ativista e tudo mais. É um livro excelente e super inspirador, por mais o nome que seja, né? Não, eu imagino que deve... Não, mas o nome é legal. Não, como eu fiquei mega preocupado agora, eu tô achando que eu vou dar uma lida. E assim, um outro que eu indico, que é um pouco mais assim, é mais emocional, mas que... Eu adoro comida japonesa, né? E depois desse documentário eu me recuso a comer polvo. Já sei. É Professor Polvo. Então, assim, eu indico pra vocês, porque é sensível, é bonito. Acho que ganhou o Oscar até. Esse é bom. E aí, pra terminar de foder, então, se assistir Seaspiracy, aí... Não. Seaspiracy, assim, quem for assistir, já fique preparado, porque é forte. Cowspiracy também. Cowspiracy é legal pra caramba. Sobre o que é esse? Esse eu não ouvi falar. O Cowspiracy é sobre... a indústria da carne. A indústria da carne, mas fala também sobre veganismo também, é bem legal. Entendi. E o Seaspiracy é sobre o consumo ilegal. O consumo de carne... De peixe, de peixe, né? né? Não é só sushi, né? De carnes de animais marinhos, né? Que, inclusive, aqui no Brasil, uma discussão que ganhou muita pauta esses tempos atrás foi o consumo de cação, né? As pessoas acham que estão comendo cação, mas estão comendo tubarão e estão contribuindo para a extinção da espécie. Porque, assim, a primeira vez que eu ouvi falar disso, me falaram que, na real, cação é tubarão. Mas um tubarãozinho. Mas o cação é um tubarão? Sim. Só pra entender. Não é um peixe, então? Não, é um tubarão. Entendi. O cação é um tubarão. Que doideira. O problema é que tem muita gente vendendo outras espécies de tubarão como se fosse cação. Fingindo que é cação. Exato. Ou pior, há quem ainda pratique a pesca predatória do cação. O que é pesca predatória? É você pescar e tirar aquele bicho do mar, do ambiente, do rio, enfim. E o cação na natureza, ele tem um grau de extinção. Então você está tirando um bicho da natureza, que pode ser extinto da natureza, para um comércio ilegal. Porque o comércio de cação, ele é legal, mas desde que ele seja de criação, não na natureza. Entendi. Né? Então, tem a história do salmão, a mesma coisa, né? Depois que popularizou a comida japonesa, é um sacrifício manter esse bicho. Então, assim, eu acho que tudo é medida, né? É a gente consumir as coisas na medida. Então, eu acho que, assim, o recado que eu dou e como eu vejo é isso, né? Eu acho que a gente já alcançou um ponto irreversível, mas a gente pode mudar isso, né? A gente pode evitar que algumas coisas aconteçam, principalmente no Brasil, algumas catástrofes e algumas crises econômicas decorrentes da crise climática. E pesquisem, né? Leiam um pouco mais. Eu sei que é difícil a gente fazer isso por conta própria, mas comece por aí. Siga esses arrobas que eu citei, que já dá uma indicação de como pequenas coisas que a gente pode mudar no dia a dia, mas que faz diferença, né? E pensa um pouco mais no que você come, o que você bota no prato, muito né? Bem. Que é um caminho. Acho legal a gente até um dia receber alguém para falar de veganismo e essas paradas. É legal. Mas eu queria já compartilhar uma reflexão. Aí a gente teria que trazer Deus, porque só deuses, né? São semideuses os que são outro nível. Tô brincando. Não, mas os caras estão em outro plano mesmo. Mas inclusive... Porque não é só alimentação, né? É um estilo de vida. Exato. O veganismo é um estilo de vida. E eu queria compartilhar a reflexão de um amigo meu, que ele é vegetariano, não vegano, mas que eu acho muito interessante. E é muito forte também, desde a primeira vez que ele falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci, já tem uns bons anos isso, que ele acredita que no futuro a gente vai olhar pro consumo de carne como hoje a gente olha pra escravidão. Você fez aquela analogia no começo, eu lembrei disso,
E eu acho interessante esse pensamento dele. É forte. Né? É forte, É forte. sim. É uma crença que ele tem, sabe? De que no O futuro... Luquinha ouviu isso comendo no McDonald's. No momento, ele tava comendo um Big Mac pensando assim, caralho, Tipo, que top isso aí, hein, pode meu, crer, louco. né? Eu Esse imagino. molho aqui do Big Taste, foda, pô. Que a mulher perguntou assim, com 2 hambúrgueres? 2. Batata grande pro real, por favor. Realmente. É, bem Mas isso. Rubens, suas considerações finais aqui. Cara, eu achei. Nossa, eu achei extremamente relevante esse bate-papo. Obrigado por ter vindo aqui, bater esse papo, por ter dado essa aula pra gente, porque realmente foi uma aula. Que bom que você não virou professora mesmo, que eu vi que o seu pavio é um pouco curto. Que eu vi que, assim, realmente você seria uma professora que passaria muito conhecimento, mas se a molecada não quisesse aprender, o pau ia comer. Ah, vai aprender sim, menino. Entendeu? Então, assim, então, que bom. Mas obrigado de coração. Achei extremamente importante esse papo. Eu acho que a gente conseguiu levar para as pessoas o que a gente tem buscado, que é a troca de informação de maneira mais simples, né? De maneira mais dentro do cotidiano, quando a gente fala com as pessoas aqui que já passaram aqui, outros jornalistas, coincidentemente, jornalistas que trabalham na área de comunicação mesmo, nutricionista, gente que trabalha com comunicação em si, mas é a fono, né? Então, assim, bastante gente legal. Não, eu acho que, assim, 2 episódios fundamentais pra quem ouviu esse aqui do Soma. E É gostou. o do Rogério, do Coronel. Sim, que vai falar Super sobre papo isso. de capitalismo consciente. Não, já tá no ar já. Uhum. Super Não, papo que de vai falar sobre isso, né? Sobre Isso. capitalismo consciente. Super papo de capitalismo consciente. E o da Miriam também, sobre Sim. casa container, casa sustentável. É. Acho que super vale. Se eu ouvir esses episódios depois desse aqui da live. Legal. E é Muito isso. obrigada, gente. Vocês viram que eu falo, né? Isso, Não. mas a ideia é E eu essa. vou fazendo uma obrigado. conexão com uma Sim. coisa e vou puxando outra. Espero que tenha muita informação, né? Mas eu espero que tenha ficado claro o contexto e a linha de raciocínio. E eu fico muito feliz e me coloco super à disposição quando vocês quiserem falar de algum outro tema mais específico. Hoje a gente falou de comunicação, mas falou de várias outras Sim. coisas também, né? E é isso, eu agradeço também a todo mundo que vai assistir, e eu vou ficar muito feliz se pelo menos de todas as pessoas que assistirem, uma pessoa que seja falar assim, poxa, deixa eu prestar atenção no que está acontecendo. Uhum. Eu acho que o papel da comunicação é essa. Então, se alcançar uma pessoa que seja e essa pessoa falar assim, eu acho que dá para, né? Dá pra melhorar. Dá para melhorar. Sim, com certeza. Eu já vou ficar muito feliz e agradeço muito, porque eu falo que quando me chama pra falar desses assuntos, olha, rende, viu? É legal. Rendeu. E a gente segue aqui, firme e forte, com o Soma Podcast, tentando trazer pessoas diferentes pra falar de assuntos diferentes. Se você aí ficou com alguma dúvida do que a Laila falou, ou você, enfim, discorda de alguma coisa e quer acrescentar com esse papo, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram, Rubens Costa. Soma.podcast e Laila, deixe todos os seus arrobas. Por favor, dos seus projetos, o seu arroba, faz todo o seu jabá aí. Tá bom. Bom, então o meu é @LailaRebeca, Rebeca com 2 Cs, tô no Instagram, é onde eu uso mais. E os arrobas dos projetos. Então, vou começar pelo programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar. O arroba é @Grandes Mamíferos da Serra do Mar. Dos papagaios, para quem gosta de papagaio, por favor, em vida livre. @papagaio, Programa Papagaios do Brasil. @Grande Reserva Mata Atlântica e @Legado das Águas. Inclusive o Legado das Águas e a Grande Reserva Mata Atlântica são locais que as pessoas podem conhecer e devem conhecer. Inclusive o Legado das Águas é próximo aqui daqui, vai dar umas 3h30, 4 horas daqui de São José, e parece que a gente está em outro planeta quando a gente entra lá, porque a gente não imagina que tão perto de São Paulo, de uma das maiores metrópoles do mundo, tem uma floresta tão preservada e lá tem, enfim, tem caiaque, tem barco, tem um projeto novo que é uma casa que você pode se hospedar no meio do rio, que é uma casa flutuante. Boa. Tem Pra que trilhas. Pra né? que Maldivas? O Brasil tem destinos ecoturísticos impressionantes. Então, dá uma conferida lá no Instagram, né? E no Instagram leva para as outras redes da Grande Reserva, que lá vocês vão ver
que eu tenho certeza que muita gente não conhece, aqueles destinos ecoturísticos que tem no Paraná, que tem em Santa Catarina, que tem aqui em São Paulo. E o do Legado das Águas, que mostra tudinho, certinho, as atividades lá, o que tem de opção. E são passeios que valem muito a pena para quem gosta de aventura, para quem só quer dar um rolê na natureza, de se desligar um pouco. Tem para todos os gostos e para todos os bolsos, inclusive. Então, excelente. Boa. Muito bem. Bom, você que está acompanhando o Soma Podcast, manda pra gente o que você está achando aqui do nosso programa. Mande seus comentários, mande sugestões de outras pessoas que vocês querem vir aqui, sobre o que vocês querem ouvir aqui no Soma Podcast. Como o Rubens já falou, segue a gente no Instagram, @soma.podcast, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Deixa seu like, se inscreve e manda pra galera. Papo super legal. Compartilha com aquele seu amigo que toma banho de 1 hora. E aí? Vale a pena. E o que não toma banho também. Compartilha com os dois. importante. Principalmente com o que não toma banho. Viu? É isso. Gente, muito obrigado mais uma vez, Obrigada. Laila. Muito obrigado Valeu, a você. obrigado. Tchau. Beijo, valeu. Tchau, tchau. É isso.